ator, diretor e hoje em dia também desempenha as funções de presidente do Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculos e Entretenimento do Estado do Rio Grande do Sul. Diversão do Estado do Rio Grande do Sul. Teve mais entrevista hoje com conversa com Vinícius Cáurio. Tudo bom, Vini? Tudo. E vamos começar direto falando uma coisa que é bem importante. Artista é profissão. Artista é a profissão. Artista cênico, que é o que a gente representa, é uma profissão regulamentada no Brasil desde 1978, ou seja, 31 anos. E são dezenas de funções entre artistas e técnicos? Na lei são 166 funções regulamentadas, tá? Entre artistas e técnicos basicamente de 3 áreas: teatro, circo, cinema e televisão. Né? As pessoas não têm noção, mas, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que é o que a gente representa, são mais de... Às vezes as pessoas pensam que, amador ou qualquer um serve. Não, só de profissionais regulamentados são por volta de 12 mil profissionais. Regulamentados bastante. Pelo Rio Grande do Sul. Não quer dizer que continuem residindo no Rio Grande do Sul. Alguns foram embora, né? Mas são desde que se criou a lei, são 12 mil registros profissionais na área artística. E por regulamentação, por registro, se entende que procedimento? Se entende que procedimentos? 2 procedimentos básicos. Primeiro, a formação reconhecida pelo Ministério da Educação, né? Ou seja, aqui a gente tem agora algumas faculdades que Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre, São Leopoldo, algumas faculdades que trabalham com as artes cênicas, né? Dança, teatro, basicamente, e algumas de cinema. Ou então por experiência empírica, né? Em que as pessoas começam fazendo teatro universitário, teatro estudantil, teatro amador, e depois de um certo ano, vêm até o sindicato, passam por uma banca de avaliação dos seus currículos e aí recebem o aval do sindicato para ir se dirigir até a Superintendência Regional de Trabalho e requerer a sua carteira profissional. Então é bem legal a gente deixar claro para o pessoal que a gente está falando então de profissão de artista e que se busca, essa regulamentação existe sim para eu me registrar, mas e como é que está a regulamentação do resto, fiscalização, como é que isso tudo funciona? Porque a gente sabe que tem muita coisa andando hoje no Brasil, né? Bom, nós aqui no estado temos uma peculiaridade que o sindicato ficou um tempo parado, né? Ficou quase 10 anos parado por uma questão de eleição e tal. Então, na verdade, o sindicato começou a funcionar mais nessa regulamentação de 2 anos e meio para cá, 3 anos por aí. Mas, a partir daí, a gente reativou uma federação chamada FITEDECA, reativou no sentido de que começou a regulamentar também, ela já existia há muitos anos, mas que trabalha com sindicatos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul na área de artes e cultura. A partir daí, a gente está começando a trabalhar com um colégio nacional de sindicatos, para que se crie uma regulamentação nacional do mercado. Então, tem várias ações. O sindicato aqui do Rio Grande do Sul fez pela primeira vez o seu acordo coletivo, com pisos básicos de salário, cachê, seguro de acidente de trabalho, adicional noturno, várias coisas que incidem principalmente na área técnica, mas também na área artística. É uma coisa que está começando a fluir. Graças a Deus a gente tem um apoio irrestrito da Superintendência Regional de Trabalho do Rio Grande do Sul, que viu isso, percebeu que mais de 90% do mercado estava sendo tratado de forma informal, né? Acabava que muitos artistas chegavam a uma idade de 60, 70 anos, não conseguiam ter assistência de aposentadoria, INSS, SUS, enfim, só compulsória aos 70 anos, e aos 70 anos nem sempre a gente consegue chegar lá com uma qualidade de vida, né? E abriu os olhos para isso, viu que houve um combate bem forte da informalidade no setor de serviços e comércio e achou que agora no setor de serviços de entretenimento também teria que ter esse combate. Claro, então é bem importante para quem está já começando nessa área, mas é bem importante também para quem precisa contratar esses profissionais, né? Porque a gente está falando aí de técnicos, a gente está falando de artistas e sempre se tem aquela impressão de que o artista é meio no oba-oba coisa, né? Que não se dá muita bola para isso e aí, como estava falando, os próprios artistas estão sentindo essa dificuldade lá adiante. É verdade. Não, é porque existe uma confusão entre o diletante e o profissional, né?
E aí, claro, sempre tem gente que tem algum talento ou alguma coisa. E a mesma coisa eu faço um comparativo com o esporte. Tem gente que sempre tem um hobby, né? Sei lá, gosta de jogar futebol, o brasileiro gosta de jogar futebol, gosta de jogar vôlei. Isso não quer dizer que ele vai viver de futebol ou de vôlei. Porém, tem gente que vive de futebol, de vôlei, de esporte. Essas pessoas que vivem têm que ter a sua vida futura resguardada, né? A mesma coisa acontece na arte. Ou seja, sempre vai ter gente que, e até a Constituição assim dita, né, que há liberdade de expressão religiosa, cultural, artística ou política. Não tem problema, liberdade há. Porém, os profissionais que vivem disso e que pretendem segurar a vida sua e dos seus também, porque, por exemplo, a gente tem uma dificuldade bem grande aqui no Rio Grande do Sul de reconhecer a dificuldade que tem os circenses, que são profissionais itinerantes. Então, como se faz com os filhos dos circenses quando eles vão se matricular numa escola? Ou quando precisam de um atendimento imediato no atendimento do SUS, que precisa de CEP, endereço fixo. Então tem todas essas questões que são basicamente diversas dos outros profissionais e que tem que ser respeitadas. Falou também uma coisa bem interessante, que falou na questão artística, e aí eu me lembrei da questão da liberdade de expressão. Quer dizer, artisticamente eu até posso usar uma pessoa que não é um profissional registrado, mas eu tenho que arcar com as consequências disso tudo, né? Isso pensando do lado assim de um empresário, por exemplo, que vai contratar o serviço, seja ele para uma publicidade, para qualquer tipo de serviço, enfim, eu tenho que pensar nisso também, não é? A priori assim, o que reza o quinto artigo? A liberdade de expressão, ela é do ponto de vista cidadão, ou seja, você não necessariamente gera lucro para quem ele contrata e nem gera lucro para você, rendimento para você. Então você faz lá de forma diletante. Perfeito. Okay. A partir do momento em que você gera lucro para alguém que lhe contrata ou para você próprio, você está tendo renda em cima disso, né? Não que não possa fazer, pode fazer. Mas o contratante, o contratado tem que vir ao sindicato e tem um termo de compromisso que a pessoa assina, vai usar delimitadamente para um uso específico, né? Ou seja, deixa claro que aquela pessoa não está querendo interferir no mercado. É uma necessidade pontual daquele produto, daquele momento. Tendo isso em mão, não tem problema nenhum, está garantido tanto a parte de quem contrata quanto a parte do contratado, está tudo garantido. Que é bem a questão, então, que a gente estava falando antes de resguardar um pouco, não é uma reserva de mercado, mas é resguardar o profissional que vive daquilo, né? Ele vive e os seus também vivem daquilo. Resguardar o profissional, resguardar o cidadão também. Por quê? Eu vou falar, por exemplo, agora da mídia eletrônica, por exemplo, né? Às vezes as pessoas não têm, por exemplo, agora está tomando um copo d'água. Às vezes as pessoas não têm noção de que ela tomando algum produto diante de uma mídia eletrônica, ela está influenciando a mente de um monte de gente mesmo. E se não tem um profissional adequado para o uso dessa influência, a influência pode sair de forma avessa, errada, ou então ele pode estar sendo usado sem perceber. Nisso aí, eu posso entrar no assunto de direitos autorais, direitos conexos, direito de uso de imagem? Sim, sem dúvida, bate direto no direito de uso de imagem, dos direitos conexos, dos direitos autorais. É a base dessa discussão. Como é que está o reconhecimento disso hoje no Brasil? Existe uma legislação, existe uma fiscalização? Existe uma legislação de 96 que está sendo reformulada para agora os próximos anos. Né? Aliás, até o Ministério está em atraso para a entrega da minuta da nova lei de direitos autorais, que era para ter sido entregue há 2 semanas atrás e vai ser entregue agora em agosto para ir para o Congresso para discussão. E aí essas funções que a gente falou antes, de artistas, de técnicos, eles estão participando dessas discussões? Através da CNC, do Conselho Nacional de Cultura, sim. E aí quem quiser participar, o pessoal que se sentir diretamente envolvido, tem todo o direito. Pode entrar no site do Ministério ou no site daqui do Rio Grande do Sul, no site do SATED, e dar sugestões, mandar e-mail, discutir, essas coisas todas. Falando em SATED, a gente vai para um intervalo, mas a gente volta no segundo bloco, continuando aqui o papo com o Vini, presidente do SATED, e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre a função do sindicato. Pode ser? Pode ser. Fica com a gente.